Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trouxe para vocês essa bolsa muito fácil e rápida de fazer, com pontos baixos, ideal para quem está iniciando nesse mundo mágico do crochê, onde você transforma fios em peças incríveis. Se você ainda não é inscrita, convido você a fazer parte do nosso canal. Inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você quiser ver mais do meu trabalho e tiver alguma sugestão de modelos que vocês gostariam de ver o passo a passo por aqui, me segue lá no meu Instagram. Para confeccionar a nossa bolsa, eu vou utilizar fio de poliéster 5 milímetros da marca Círculo. Essa é a cor 4224, agulha 4 milímetros, duas argolas articuladas para a colocação da alça que vou escolher para a minha bolsa, botão imantado, linha e agulha para costurar o meu botão imantado. Todos os materiais que vou utilizar, vou deixar o link de onde comprei na descrição do vídeo. Vamos iniciar a bolsa pelo fundo, então faço um nó corrediço, já conto esse nó corrediço como a minha primeira correntinha e vou fazendo correntinhas até obter 22 correntinhas. Feitas as minhas 22 correntinhas, fiquei com 17 centímetros de correntinhas. Eu vou refazer essa minha última correntinha para deixar ela um pouco mais folgada, tá? Deixar ela folgadinha. Agora sim, eu pulo essa primeira correntinha, venho na minha segunda, ó, pegando aqui nas alcinhas que ficam atrás da minha correntinha, né, do lado avesso. Observem que esse é o lado da frente das correntinhas e aqui do lado avesso se forma essas alcinhas. Então, eu pulo a primeira, venho na segunda e faço um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada alcinha das minhas correntinhas. Vamos fazendo os pontos até obter 20 pontos, tá? Vou marcar esse primeiro ponto, pois nós vamos contar a partir dele. Esse aqui é a correntinha, né, que a gente folgou aqui na lateral, e esse é o primeiro ponto. Já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante, até completar 20 pontos baixos. Finalizei os meus 20 pontos, me sobrou a última correntinha, que foi o nozinho corrediço inicial. Eu vim aqui pegando as duas alcinhas, ó, do meu nozinho, e nesse nozinho eu vou colocar um aumento triplo. Um aumento triplo é 3 pontos baixos na mesma correntinha. Então, fiz aqui 3 pontos baixos no mesmo espaço. E agora, desse outro lado, nós vamos repetir, né, os pontos baixos, colocando um ponto baixo para cada ponto de base, né, assim como do outro lado. Nós vamos repetir desse lado também, tá? Eu venho nesse primeiro ponto, depois do meu aumento triplo, já vou escondendo o meu fiozinho do início, tá? Vou passando aqui entre os pontos. Então, já fiz 2 pontos, igual lá do outro lado, que a gente fez 20, né? Nós vamos fazer a mesma quantidade desse outro lado. Vou colocar aqui alguns marcadores para vocês conseguirem visualizar bem o nosso aumento triplo e o ponto onde se inicia os 20 pontos, ó. Tá? Que a gente iniciou o nosso aumento triplo, né? O primeiro ponto do aumento triplo. Vou marcar aqui. E aqui desse outro lado, eu marquei o final, né? O início dos 20 pontos. Então, eu já tenho 2 pontos. Faço o meu terceiro. E assim a gente vai preenchendo com um ponto para cada ponto
e completando os 20 pontos baixos que vai dar aqui no último ponto. Fiz os meus 20 pontos, então contando daqui até o final eu tenho 20 pontos. Agora aqui nós vamos trabalhar igual trabalhamos desse outro lado, tá? Fizemos aqui a voltinha com aumento de 3 pontos baixos. Então, nessa outra extremidade, nós vamos fazer a mesma coisa. Vocês se recordam da correntinha, da última correntinha, né, que eu falei para deixar mais folgada. Então, é nessa correntinha da lateral, né, que nós vamos colocar o nosso aumento triplo. Então, eu venho nela e coloco 3 pontos baixos no mesmo espaço. E assim a gente finaliza a nossa primeira carreira. Agora, nós vamos fazer o fechamento dessa primeira carreira para prosseguir para a segunda. Então, nós temos o primeiro ponto, onde está o marcador. Eu vou vir no segundo, pegando aqui por trás, tá? Nas duas alcinhas do ponto, puxo a minha laçadinha para trás, ajusto, retiro o marcador do primeiro ponto, passo a minha agulha aqui por baixo da laçadinha que a gente jogou lá para trás, ó. Seguro a minha laçadinha com o dedo e puxo o meu fio do novelo. Fiz uma nova laçadinha e agora eu pego a minha laçadinha que estava segurando com o dedo e fecho as duas alcinhas. Se vocês quiserem, pode marcar aqui, né, para saber que é o primeiro ponto. Venho no meu próximo pontinho e faço um ponto baixo. Sigo dessa forma, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos trabalhar por toda a carreira, tá? A partir dessa carreira, não vamos mais fazer aumentos, vamos só subir o corpo da nossa bolsa. Quando chegar aqui nas extremidades, onde a gente fez os aumentos triplos, pode retirar os marcadores e prosseguir normalmente, fazendo um ponto baixo para cada ponto, tá? Ó, cheguei aqui, desse outro lado, retiro o marcador e prossigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos seguir até chegar lá no primeiro ponto onde a gente fez o fechamento, tá? Eu volto pra gente fazer o fechamento juntos. Fiz o meu último ponto, então agora eu vou fazer o fechamento aqui com vocês. Então, vou pular o meu primeiro ponto, ó, onde está o marcador. Venho no meu segundo pegando as duas alcinhas, puxo a minha laçadinha lá pra trás. E pode retirar aqui esse marcador. Ajusto a minha laçadinha, seguro essa laçadinha aqui atrás para que não desmanche. Insiro a minha agulha aqui por baixo da minha laçada, puxo uma nova laçada com o fio do novelo e agora pego a laçadinha que estava segurando e fecho as duas laçadinhas. Então, nosso fechamento sempre vai ser dessa forma. Prossigo para a terceira carreira, fazendo ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer nas próximas carreiras sempre a mesma repetição, tá? Tanto no fechamento como nos pontos sobre pontos, tá? Sempre colocando um pontinho para cada pontinho. Então, vou fazer assim, subindo o corpo da minha bolsa até a carreira de número 13. Tá? Eu tô na carreira de número 3, eu vou fazer mais 10 carreiras, completando as minhas 13 carreiras. Vou adiantar e já retorno pra gente dar continuidade à nossa peça. Prontinho, eu fiz as minhas carreiras, né? Como eu falei, deu um total de 13 carreiras. Vou fazer aqui o meu fechamento com vocês, né? E esse fechamento vai ser diferente, pois nós vamos fazer pontos baixíssimos para dar um acabamento aqui na abertura da nossa bolsa. Antes de fazer os baixíssimos, vou fazer algumas marcações. Eu vou marcar esse último ponto baixo que a gente fez,
e vou marcar também o segundo ponto baixo, tá? A gente fez a correntinha e a gente vai marcar o segundo ponto baixo. Agora sim, vamos fazer ponto baixíssimo aqui, nesse segundo ponto onde eu marquei, tá? Faço um ponto baixíssimo, marco esse ponto baixíssimo, é o primeiro ponto baixíssimo da carreira, e agora prosseguimos fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto, tá? Vamos fazer até chegar aqui nesse marcador, no último ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. Então, prossigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto. Não faz muito apertado para não fechar aqui a abertura da nossa bolsa. Cheguei no meu último ponto, onde está o meu marcador. Eu vou cortar o meu fio, deixando uns 15 centímetros, de 20 a 15 centímetros, para a gente fazer o arremate. Então, eu puxo a minha laçada aqui. E agora eu pego a agulha, vou inserir a minha agulha, ó, aqui nesse ponto baixíssimo, que foi o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez na carreira, ó. Pegando aqui as duas alcinhas, puxo esse fio aqui para trás. Eu vou passar esse marcador do último ponto baixo da carreira, da penúltima carreira aqui para trás, né, para a alcinha de trás, porque nós vamos inserir a agulha pegando essa alcinha da frente e vamos pegar também uma alcinha do último ponto baixíssimo que a gente fez, ó. Puxo o meu fio aqui para trás e aqui a gente já simulou um ponto baixíssimo aqui na frente. Agora nós vamos fazer essa parte aqui de cima. Observem que aqui em cima a gente fica com duas alcinhas, que é a cabeça do ponto baixo da carreira anterior. Então, nós vamos fazer a simulação dessas duas alcinhas também. Venho nesse marcador, né, que é o segundo ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. Pego as duas alcinhas, puxo o meu fio aqui para trás, retiro o meu marcador, esse aqui do meio também pode ser retirado. E agora nós vamos vir nesse último ponto baixo que a gente fez na carreira anterior. Insiro a minha agulha aqui nessa alcinha de trás e puxo o meu fio. Então, como vocês podem observar, ficou igualzinho aos outros pontos, tá? E assim a gente finaliza o acabamento aqui da nossa abertura. Agora é só esconder esse fio, né, entre os pontos. Eu vou passar ele aqui pro lado da frente e vou passar entre os pontos, tá? Esse lado da frente eu vou usar do lado avesso da minha peça. Eu vou passando entre os fios para fazer o arremate, né? Corto o meu fio. E como é um fio de poliéster, a gente sela com a chama do isqueiro. Uma dica para a ponta do fio não ficar preta é utilizar a parte azul da chama. Eu gosto de empurrar a pontinha derretida aqui para baixo do ponto e assim o arremate fica bem escondido. Agora eu vou virar a minha peça, tá? Pro lado avesso, essa parte da frente, e o lado avesso eu vou utilizar na parte da frente da minha bolsa, tá? Ajusta aqui os cantinhos e assim está finalizada a nossa bolsa. Agora é só colocar o fecho da sua preferência. Eu vou utilizar botão imantado. Esse botão tem esses ganchinhos e eu vou fazer a costura dele na minha bolsa. Então, eu pego a linha de costura
Eu estou utilizando essa linha de pesca, ela é bem resistente. E vou utilizar também agulha para a costura. Mas antes eu vou medir aqui, ó, para ver mais ou menos onde é o centro da minha bolsa. Então, ela ficou medindo aproximadamente 24 centímetros. Então, aqui seria mais ou menos o meio da minha bolsa. Vou pegar o meu botão, vou costurar essa parte mais alta, né, do botão, centralizo ele e agora sim eu faço a costura. Eu inicio aqui por dentro, tá? Saio com a minha agulha aqui pro lado de fora, deixo uma pontinha de fio e agora eu insiro aqui entre os pontos, voltando lá para dentro da minha bolsa. Vou pegando entre os pontos e saindo aqui no meu ganchinho, tá? Vou fazer essa costura agora só pelo lado de dentro, pegando essas pontinhas, esses pontinhos, né, que a gente fez, e pegando aqui o ganchinho do meu botão. Agora que eu já finalizei aqui, eu saio novamente, ó, pro lado de fora. Sempre no final da minha costura, eu gosto de sair novamente aqui pro lado de fora, atravessar o meu ponto aqui do lado de fora e inserir para o lado de dentro novamente da bolsa. E para não arrematar esse fio, né, e passar para os próximos ganchinhos do meu botão, eu atravesso entre os pontos, insiro aqui no meu próximo ganchinho a minha agulha, passando para o lado de fora, inserindo entre os pontos e voltando aqui novamente para o lado de dentro da minha peça. Passo aqui o meu fio novamente, ó, nos ganchinhos e nos pontos pelo lado de dentro agora. E depois que eu vi que já tá o suficiente, né, a costura, aqui eu insiro novamente pro lado de fora da minha peça, passo entre os pontos e insiro novamente para o lado de dentro para passar para o próximo ganchinho. E assim eu repito a minha costura, ó. Passo entre os pontos para passar aqui por ganchinho de baixo, tá? Faço a mesma costura que fiz nos outros ganchinhos, né? Nos próximos ganchinhos também. Eu vou adiantar essa parte também porque não tem muito segredo, né? É uma costura simples, vocês podem costurar do jeito que está habituado também, tá? Fiz a costura do meu último ganchinho, eu atravesso para o primeiro ganchinho, onde a gente iniciou. Vou colocar aqui para o meio, né, do meu ganchinho. Amarro ponta com ponta, faço alguns nozinhos. Depois de amarrado, ponta com ponta, eu gosto de passar essas duas pontinhas entre os meus pontos, tiro o excesso e também gosto de passar um pouquinho de cola, né, nos fios da minha costura, para que fique bem escondido as pontinhas. Agora, nós vamos fazer a costura da outra parte do botão, tá? Eu vou costurar aqui essa outra parte. Eu gosto de colocar aqui já junto com a outra parte que eu costurei, né? Pra ver mais ou menos onde eu vou costurar do outro lado. Eu vou fazer a minha costura, tá? Da mesma forma que eu fiz no primeiro botão. Vou fazer e já retorno com vocês. Finalizada a costura do meu botão, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Costurei a outra parte, já coloquei a minha alça, tá? Que eu quero para minha bolsa. Eu vou utilizar essa alça em corrente. Eu já fiz outra bolsa na cor bege, fiz a alça em macramê, ó, na cor dourada.
vocês podem utilizar a alça da preferência de vocês, tá? Finalizamos mais uma videoaula, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam fazer essa peça. Até o próximo vídeo, tchau!